Boa noite, pessoal. Boa noite. Terezinha, já vou te aceitar. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, estamos prontas. Chegou o grande dia da nossa live. Estamos animados, o pessoal tá entrando aí. Vamos esperar só uns 2 minutinhos. O pessoal vai falando aí pra gente se vocês estão ouvindo bem. Tanto eu quanto a Terezinha. Só pra gente ajustar aí qualquer coisa. O áudio tá ótimo. E Clarissa, o pessoal tá te dando um oi aí, ó, Teri. Eu vi. Um prazer enorme receber todas as minhas amigas aqui, as terapeutas. Muito bom. Ótimo, ótimo. Então tá, gente, vamos começando pra gente não perder tempo, não perder nem um minuto. Eu vou, né, explicar aí pra vocês. Primeiro eu quero falar que que essa live vai ficar salva, né? Que sempre as pessoas perguntam, às vezes chega um pouquinho atrasado, mas a gente vai deixar salvo aqui pra vocês assistirem depois, ver, rever, compartilhar com os amigos, que isso é muito importante, né? Vamos aproveitar tudo aí que nós temos, o máximo da Terezinha. E então, eu quero, assim, né, de apresentar ela, que vai falar pra gente hoje à noite. Algumas pessoas não me conhecem, né? Muita gente chegando nova aí. Eu sou Sara, sou terapeuta ocupacional, sou psicopedagoga também. Eu sou mineirinha de Belo Horizonte, mas esse ano eu me mudei para Fortaleza e vou continuar meu trabalho aqui. Mudei com a família e é isso. Trabalho também com Bobat infantil, com integração sensorial e tenho feito várias lives aí para poder levar mais conhecimento. É um momento que as pessoas estão estudando muito. Então, falamos um pouco do Bobat aí na fono, na físio, e agora nós temos aqui a Tere para falar um pouquinho da TO, né? E a Terezinha, ela é terapeuta ocupacional, instrutora sênior de terapia ocupacional, né, do conceito neuroevolutivo Bobat. Ela é instrutora também do curso de bebês. E aí eu vou pedir para ela se apresentar melhor e já começar aí. Fica à vontade, viu, Terezinha? Um prazer, uma honra ter você aqui comigo, com a gente, compartilhando aí um pouco do seu conhecimento. Tá ótimo. Antes só quero falar uma coisa pro pessoal, gente, que a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Eu vou tirar os comentários, né, para que ela não venha se perder aí durante a fala dela. E no final eu vou abrir de novo os comentários para vocês fazerem as perguntas. Combinado? Então, já vou tirar aqui pra gente começar. Vai lá. Então, tá ótimo. Eu queria agradecer muito essa super oportunidade de estar podendo compartilhar, né, com as minhas amigas TOs, terapeutas ocupacionais, com as minhas amigas fisioterapeutas, que a gente trabalha muito integrado sempre, e com as fonos também, né? E uma parte especial para as mães que estiverem, né, assistindo aqui, né? Então, para mim é um enorme prazer de poder falar da terapia ocupacional, que é uma profissão tão maravilhosa, especialmente nessa área, né, de atuação das crianças com uma lesão, né, com uma desordem neuromotora. Então, é um trabalho fantástico. Eu poderia passar aqui semanas e semanas falando desse assunto, porque é um assunto muito denso, muito profundo e infinitamente maravilhoso, né? Então, eu vou fazer assim um apanhado geral, né? Para que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de estar com a gente nos cursos Bobates no Brasil, poderem entender um pouquinho como que é o nosso trabalho com as crianças, então a nossa atuação com essas crianças com uma desordem neuromotora, tá? Sim. Então, assim, eu atuo há muitos anos, em torno de 40 anos, mais ou menos, de prática clínica,
com as crianças, né? E todo esse tempo eu trabalhei no conceito Bobat, claro, fazendo outras associações, né, de outras abordagens. E eu acho que o terapeuta ocupacional tem mesmo é que fazer isso, né? Fazendo esses combinados de outras abordagens quando a gente atende as crianças com uma lesão neuromotora. Claro que sempre com embasamento teórico, com bom senso e muito critério, tá? Então, assim, eu pertenço à Combobat do Brasil, que é uma associação de instrutores pediátricos do conceito neuroevolutivo, tá? Essas associações, como a Bidan também, é que elas vão promovendo, elas vão coordenando cursos no Brasil todo, e aí é que eu, então, sempre estou lá, né, na maioria das vezes, eu e outros instrutores, para dar a semana de TO, e que é sempre muito gostoso, maravilhoso. Então, para quem não teve a oportunidade, né, de fazer a formação, então eu só queria de início, porque depois eu quero me concentrar no nosso bate-papo em relação mais à nossa prática clínica, né, dessas crianças. Então, para quem ainda não teve essa grande oportunidade, o conceito Bobat contemporâneo, né, ele sofre muitas atualizações, né? E ele está embasado em teorias do controle motor, do aprendizado motor, as teorias de neuroplasticidade. Nós estamos apoiados na CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, que vai ser a avaliação, né, e o planejamento com os nossos objetivos de terapia, né? Ele também se sustenta na solução de problemas, onde a gente vai tendo os raciocínios clínicos para tentar, né, minimizar e conseguir trabalhar. E ele também vai ter uma sustentação muito densa na interação sistêmica. Então, aqui eu vou efetivamente começar a conversar, né, com todos vocês aí que estão me ouvindo, sobre os sistemas, né, a interação desses sistemas, porque ele vai ter um impacto direto na nossa atuação. Então, quando eu tenho uma criança, né, com uma lesão neuromotora, então o mesmo evento causou a parte motora, a lesão da parte motora, ela pode me lesionar, me comprometer outros sistemas. Então, eu vou ter, né, esse modelo sistêmico do Bobat, então um sistema interferindo no outro. Então, ele pode interferir de forma positiva, ou ele pode interferir de forma negativa. Então, o fato é que o terapeuta ocupacional, ele tem que ter muito conhecimento em todos os sistemas, visual, o motor, o sensorial, o cognitivo, o perceptivo, e essa interação sistêmica nós vamos levar para a nossa prática clínica todas as vezes que eu tiver com uma criança nas mãos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança, né, com um aspecto motor comprometido e visual, eu vou ter que saber como que eu vou montar, como que eu vou fazer esses dois sistemas interagirem juntos, né? Então, se eu só pensar no motor e não considerar os outros sistemas, certamente a minha terapia não será completa e certamente eu não terei sucesso. Então, se o terapeuta ocupacional, ele sabe avaliar, né? Por exemplo, quando você tem lá uma deficiência visual cortical, né, junto com uma questão neuromotora, então como que a gente vai modificar toda a estrutura física do meio ambiente? Como que eu vou usar minhas tarefas de TO? Porque não existe terapia ocupacional sem uma tarefa funcional, né? Então, a gente vai acoplando, eu vou alinhavando esses sistemas para eles funcionarem todos de uma forma harmoniosa. E todos esses sistemas, eles serem cobertos. Eu não deixar escapar nenhum sistema. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma questão motora, que dificilmente ela vem sozinha nesses casos de uma lesão central, muitas vezes eu tenho um transtorno, né, do processamento sensorial. Então, é nessa hora que a gente começa a fazer
Tudo bem, vai lá. Oh, meu Essa Deus. e começa a fazer esses combinados e alinhavando esses sistemas, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho um sistema motor que é muito bom, mas eu não tenho um sistema sensorial que me permite entrar no motor. Entendeu? Ou vice-versa. Ou às vezes eu tenho um sensorial bom, né? Uma criança que não tem um transtorno importante, mas eu Uhum, tenho um muito comprometido, né? uhum, Então, a habilidade do terapeuta ocupacional em lidar com todos esses sistemas ao mesmo tempo na terapia vai ter um impacto gigantesco na evolução da criança, né? E a gente uhum. deixar de falar do sistema cognitivo também, porque tanto nós quanto as fonos e físio também, o sistema cognitivo ele está constantemente, né? Constantemente na sua terapia. Eu não posso Sim, dizer que eu estou fazendo uma terapia motora com uma atividade, né? O sistema cognitivo ele vai estar inserido, né, no nosso trabalho enquanto TO. E outra coisa que uhum, a gente precisa pensar também, né, é na complexa interação do sistema neuromuscular com o músculo esquelético. É aí que eu vou ter também muitos problemas, certo? Então, se o terapeuta ocupacional sabe exatamente, né, quais são os sistemas que estão ajudando, então é por aí que eu vou entrar, vou pelas arestas para chegar no sistema que ele realmente está mais comprometido e poder ajudar essa criança, né? E uma coisa muito forte do Bobat, né, é que a gente lá no controle postural, ele vai emergir na interação da criança, da tarefa e do meio ambiente. Então, quem faz Bobat tem que considerar esses três fatores, tá? Aí, seguindo, então, a gente vai utilizar a sequência do desenvolvimento motor como uma referência. Então, na verdade, eu vou pegar marcos importantes do desenvolvimento motor e vou enxertar na criança, né? Então, por exemplo, se eu pego uma criança maior, eu não tenho como ficar voltando para trás. Porque eu sempre digo, né, para os terapeutas ocupacionais, a gente trata a criança aqui hoje, mas olhando para o futuro. E o futuro está aí. Ele chega muito sim, rápido, porque as crianças crescem muito rápido. Então, tudo que eu fizer aqui hoje, né, eu sei aonde ele vai usar lá. Eu tenho que, hoje, projetar o futuro rápido da criança, né? Eu não posso sim, fazer uma coisa sem saber aonde a criança vai usar aquilo na vida dela, né? Na escola, né? No meio ambiente dela. Então, na verdade, a gente pega esses marcos do desenvolvimento que são importantes, eu vou amarrando e puxo a criança para frente, ao invés de eu ficar lá atrás, lá atrás, lá atrás, esperando. uhum. Então, isso é muito importante para quem trabalha com o conceito neuroevolutivo, tá? Aprender o desenvolvimento motor normal ali, né, para saber comparar. Exatamente, porque você acaba que perde o parâmetro. Como você Uhum, atua o tempo todo com as crianças que têm alguma necessidade especial e, portanto, elas têm um desenvolvimento motor, né? Neuropsicomotor atípico, você às vezes perdeu a referência. Então, o tempo sim, todo você tem que estar voltando e vendo os marcos do desenvolvimento. Aonde estão esses marcos para eu colocar a minha criança, tá? ok. Coisa que a gente vai Tá considerar brava aqui. Ah. vai ser os componentes cinesiológicos e biomecânicos. Então, eu sempre digo para as terapeutas que elas precisam, né, as TOs, os terapeutas ocupacionais, nós precisamos entender de biomecânica. Então, se você conseguir olhar a criança, né, e justificar, né, aqueles padrões atípicos dentro da biomecânica, você com certeza vai conseguir deslanchar muito mais o seu trabalho. Então, eu tenho que pensar na biomecânica do sentar, né? Então, como que é essa biomecânica do tronco, né, do sentar, para a criança conseguir usar o superior dela no espaço.
eu tenho que olhar, por exemplo, para um punho que está ferido. Então, qual é a biomecânica do punho? Que é extremamente complexa, né? Então, se eu olho para um punho que tem uma flexão, eu biomecanicamente tenho que entender o porquê que a força da mão vai estar diminuída, o porquê que essa flexão está se combinando com o desvio ulnar, né? Por que que o polegar carrega essa mão, né? Esse punho para o desvio ulnar, né? Então, a gente tem uma questão muito complexa quando você pensa numa biomecânica de punho. E os problemas biomecânicos, eles vão começar lá atrás, no bebê. Já começa lá. Então, se você não tiver um alinhamento biomecânico, se você não entender disso, as atividades funcionais de membro superior ficam muito difícil de entrar. Porque quando você faz o alinhamento estrutural, né, dentro do controle postural, você faz com que a musculatura tenha uma base estável para. Então, por isso que a gente trabalha, trata a criança dentro de biomecânica, certo? Ótimo. Uma outra coisa muito importante também no tratamento das crianças, quando você tem essa abordagem, é a qualidade da postura e do movimento. Então, necessariamente, as nossas atividades, né, elas vão interferir na qualidade da postura. Então, por exemplo, você colocar uma criança de pé no estabilizador assistindo televisão é um contexto. Se você pegar o mesmo estabilizador, a criança em pé, pintando, riscando, querendo recortar, eu tenho outro contexto. Então, eu tenho que olhar para a criança, né, para a qualidade da postura, para a qualidade do movimento, sempre em atividade, né? Porque senão eu não consigo tratar bem. Então, se eu estou com uma tarefa, né, específica na minha sessão e eu começo a ver que a criança está desalinhando, que ela está caindo para frente, né? Então, eu tenho que começar a checar. A primeira coisa que eu tenho que pensar, né, em termos de postura, é a base de suporte. Então, quando eu uso uma base de suporte muito estreita, eu inclino a criança para a lateral. Se eu usar uma base de suporte muito alargada, eu projeto a criança para frente. Então, isso é fundamental para você posicionar uma criança que tem uma necessidade neuromotora. Isso é completamente fundamental. E eu tenho que pensar ainda, né, na qualidade da postura e do movimento, na questão mobilidade e estabilidade. Se você não entender essa relação, acaba que você não constrói a criança em termos de estabilidade postural. Então, como que eu vou atuar com os membros superiores, né, em habilidades manipulativas de uma tarefa? Então, por exemplo, se você tem uma criança que ela tem movimentos involuntários, e aí você não constrói a estabilidade, ela já é muito instável. E ainda você vai para uma situação de um espaço. Então, quanto mais no espaço você for e quanto menos estabilidade ela tiver, você vai ter muitos graus de liberdade de movimento para você controlar. E aí, certamente, você vai perder a qualidade da postura e do movimento. Então, se a CO é pensar em altura de mesa, às vezes 2, 3 centímetros fazem toda a diferença na qualidade da postura, no alinhamento biomecânico, para você desenvolver a tarefa funcional. Tá? Ótimo. Se eu pensar em mesa, um exemplo prático, né? Eu preciso ter um tronco estável para ter mobilidade de membro superior. Se eu penso num global. Se eu pensar numa tarefa mais específica de TO, por exemplo, eu preciso ter um lado ulnar estável para eu ter um lado radial dinâmico, móvel. Então, estabilidade com mobilidade. E é assim que a criança consegue escrever, pintar, certo? Então, a gente tem que considerar, né, todas essas questões. Uma outra coisa importante
falando em atividade, então as atividades elas têm que ser compatíveis com o nível funcional da criança. Ou seja, se a terapeuta ocupacional escolhe uma tarefa muito além daquilo que a criança pode dar, ela vai começar com compensações. Né? E se o terapeuta ocupacional também trabalha na outra ponta, ou seja, né, muito simplificado, sem grandes desafios, então eu preciso fazer esse timer, né, dessas tarefas apropriadas ao desenvolvimento motor. E é aqui, muitas vezes, que vão entrar as adaptações. Então, a TO, ela tem infinitamente recursos para adaptar. Então, se funcionalmente essa criança não está conseguindo pintar, colorir, recortar, nós vamos ter inúmeras adaptações, né? Para fazer com que essa tarefa seja compatível com o nível funcional dela. O importante é que essa criança tenha um nível de participação, nem que seja mínimo. Qualquer criança, nem que ela tenha um nível 5, nível 4, ela tem que ter um nível de participação. E, consequentemente, se você adaptou, né, todo o material que ela precisa, ela vai ter participação e, consequentemente, função. Né? E uma coisa que a gente tem que considerar muito é em relação à solução de problemas. Então, muitas vezes, né, nós, terapeutas, somos apressados e a gente antecipa muita coisa para a criança. Né? O importante é que se a criança tiver que abrir uma canetinha, este é o problema dela, abrir a caneta. Então, eu tenho que dar esse tempo. Né? Ela vai ter um tempo de latência para tentar descobrir como faz isso. Agora, se o terapeuta, né, é muito apressado e ele antecipa, acaba que eu faço tudo pela criança. Então, eu abro o potinho de tinta, ponho lá, eu abro a canetinha, eu tiro as canetinhas do estojo. Então, eu dou tudo preparado para essa criança. Consequentemente, ela não irá desenvolver resolução de problemas. E a resolução de problemas, ela é crítica no aprendizado motor e no aprendizado como um todo. Sim. Então, é fundamental que nós, terapeutas, né, ocupacionais, fornecemos essa oportunidade para a criança de ela tentar resolver o problema dela, certo? Ou é abrir o estojo, não é? E aí, saber o timer, ou seja, o tempo que eu espero ela fazer e o momento que eu tenho que entrar com o hands-on, né? Que é quando você vai colocando a mão na criança. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter esse timer, né? O tempo que eu espero para eu poder intervir. Mas se eu já vou intervindo, eu não espero a resposta dela, ela não terá solução de problemas e, consequentemente, o aprendizado motor dela ficará comprometido, certo? Já tem toda essa dificuldade da praxis, né? Aham, Que muito bom. se a gente não estimular isso, né, para elas vai ser muito mais difícil. Então, nós TOs temos essa tarefa aí. Temos mesmo e tem que ter, assim, né, paciência, porque muitas vezes é mais fácil você fazer do que você esperar a criança fazer, né? E muitas vezes na casa dela funciona da mesma forma. As pessoas acabam que fazem tudo, né? Ai, a gente vai, não tem tempo, e aí acaba que a criança não desenvolve. Então, às vezes ela sempre Sim. fica, ela não tem ideia como ela pode abrir um tubinho de cola, porque o tubinho de cola já vinha aberto. E às vezes você dá o tubo fechado, ela pega a cola e começa a passar no papel, sem tirar a tampa. Porque provavelmente ela está dizendo para você, é assim que eu aprendi, pegar o tubo de cola e passar no papel. Tá? Alguém deu na minha mão. Alguém deu na minha mão, né? E isso é importante, né? Fazer a criança pegar da mesa, né? Fazer, não dá tudo na mão, faça ela pegar da mesa, faça ela abrir o estojinho, o zíper. Planejar. Né? Planejar o movimento, e aí você está pondo cognitivo, porque eu digo para ela, pega a cola no seu estojo. Então, ela vai se planejar motoramente, ela vai reter a informação, ela vai ter que compreender que eu pedi a cola e não a tesoura, e não o lápis de cor.
Então, isso, a solução de problema, ela é importantíssima no tratamento de TO com as crianças, tá? Uma outra coisa que eu teria que dizer assim, Sara, que é muito difícil para os terapeutas ocupacionais, é você considerar a idade da criança com a tarefa funcional. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança lá, de novo, nível 5, por exemplo, né? Então, muitas vezes, o terapeuta ocupacional tem dificuldade de planejar uma atividade para ele, né? Então, muitas vezes, a gente corre o risco de estar trabalhando lá atrás da criança, né? Porque eu não considerei a idade. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é quantos anos ela tem. Ah, ela tem 6 anos. O que uma criança, uma menina de 6 anos brinca? Ah, de boneca. Então, eu tenho que ter esse elemento que é de 6 anos e adapto num cenário para dar banho, para segurar, para fazer naná. E eu vou adaptando a outra parte. Então, isso requer muita prática do terapeuta ocupacional, muita criatividade, porque a gente tem que ser muito criativo, Muito. né? E o raciocínio clínico, porque senão acaba que você tem crianças lá com 5, 6 anos e elas estão com brinquedos de bebê, de causa e efeito. Ah, mas é porque ela gosta da música, é a única coisa que ela se interessa. Não, eu tenho que fazer uma transição, porque volto no modelo sistêmico, o cognitivo tem que estar aqui. E se você não der tarefas mais avançadas para a idade dela, o cognitivo, o sistema cognitivo não entra com o sistema motor. Então, é como se eu tivesse um bolo, cheio de fatias, sensorial, motor, cognitivo, visual. Eu pego só uma fatia do bolo e eu largo o resto lá. Isso reflete tanto na escola também, né? Sim, sim, eu tenho que ir adaptando, considerando a idade e fazendo os ajustes. Então, realmente é um super desafio para nós, Super. terapeutas ocupacionais, Sim. né? Então, não é fácil ser um terapeuta ocupacional nessa hora, porque você tem que combinar, né? O global todo, porque eu estou falando de crianças neuromotoras, eu tenho que adaptar a atividade, né, compatível com a idade dele e entrar com todas as adaptações, né, e ir alinhavando todos esses sistemas que estão precisando de ajuda, Uhum. É. né? Então, eu acho que é um grande desafio para nós todos, né? Sim. E uma outra coisa importante, a gente deve sempre manter, né, a estabilidade, monitorar a estabilidade fisiológica dessas crianças nas atividades, né? Porque eu posso ter lá crianças que têm crises, né? Ela tem baixa visão, ela tem um motor, um neuromotor, um sistema neuromuscular, musculoesquelético muito comprometido. Nós estamos trabalhando em posturas altas, antigravitacionais, e essa criança gasta muita energia. Então, ela Sim. tem que segurar motoramente, ainda que você vai usar estabilizador, você vai usar uma série de recursos que a gente tem, mas ela gasta energia, porque ela tem que ter a manutenção da atenção visual por um período, ela tem que olhar o objeto que eu estou mostrando, mesmo que de fato eu já adaptei todo o meio ambiente, né, com materiais iluminados, ela tem a baixa visão, né, caixas de luz, então tá tudo adaptado, tem o cenário perfeito para ela, mas ainda assim, né, eu tenho que monitorar os sinais de estresse e respeitar isto na criança. Eu não posso pensar só em tratar. Primeiro ponto, ela é uma criança e tem que ser respeitada, né? Quando ela tem, então, momentos de estresse, certo? E agora eu gostaria muito de falar para todas as TOs que estão me ouvindo, né? De um assunto que a gente ama de paixão e que é o padrão ouro de atendimento, o padrão ouro de atuação, que são as análises das tarefas funcionais, tá? Então, eu vou querer fazer um paralelo agora para a gente entender como vai funcionar a nossa avaliação, né? Que é lá pela CIF, Classificação Internacional da Funcionalidade,
para eu começar a fazer análise de tarefa funcional e começar efetivamente o trabalho da criança, né, a sessão da criança de terapia. Então, na avaliação, eu vou começar, né? Primeira coisa é que eu tenho que ser muito específica. Então, eu vou avaliar a criança numa tarefa específica. E eu digo aqui para todas nós, quanto mais específica nós formos, né? A gente avaliar cada limitação funcional da criança, melhor eu consigo tratar. Se você pensa em tantas coisas ao mesmo tempo, você corre o risco de se perder no caminho. E se você é específica, você escolhe uma tarefa, avalia essa tarefa. Então, por exemplo, como que ela descasca uma banana? Certo? Então, a limitação funcional, ela sempre vai estar relacionada com a participação da criança, né? Então, na hora que ela está descascando a banana, né? Bom, ela é capaz de descascar? Ela é. Mas de que forma, né? Olha, a qualidade do movimento está ruim, né? Quais são os componentes de movimentos que eu deveria, típicos, né? Que deveriam estar ali para ela descascar a banana e não estão, né? Então, na verdade, então ela tem essa condição funcional de descascar a banana, mas primariamente está faltando muitos componentes de movimento. Então, o nosso tratamento, ele vai entrar aí, na deficiência primária, ou se você quer chamar, uma limitação primária. Então, eu vou insertar componentes biomecânicos do movimento aí. Então, isso é verdadeiramente ser um terapeuta ocupacional, é saber fazer isso. Porque se eu não sei fazer isso, eu fatalmente vou cair na deficiência secundária, que são as compensações. Então, eu não vou tratar a deficiência secundária, eu não vou tratar as compensações. Se eu enxertar através do nosso recurso terapêutico, que é o brinquedo, que são as tarefas, se eu conseguir olhar para um brinquedo, para um material, para um objeto, eu vou saber, né, analisar esse objeto e eu vou começar a colocar os componentes primários do movimento para melhorar a função, a limitação funcional dela. Ficou claro? Ficou claríssimo. É? Então, veja, por exemplo, né? Eu preciso colocar, né? Fazer uma análise de atividade, por exemplo, de puxar corda. Então, eu vou lá puxando a corda, né? A criança vai puxar. Então, se eu começar a fazer uma análise, né, de componentes primários desse movimento, então a primeira coisa eu vou estar trabalhando, né, os movimentos alternados. Eu vou trabalhar o pegar e o soltar, e a gente sabe que o soltar é muito mais difícil do que o pegar. Eu vou estar trabalhando a ativação concêntrica do meu lado radial, que eu preciso biomecanicamente para eu ter arcos de mão e função aqui. Então, eu vou puxando a corda, eu vou ativando extensores de cotovelo e combinando essa dissociação com flexores. Se eu penso em escápula, eu vou trabalhando a abdução de uma escápula enquanto a outra aduz, e depois ao contrário, então vou fazendo, né, dissociação das escápulas. Então, numa única tarefa, por exemplo, de puxar corda, eu posso abarganhar muitos componentes primários do movimento. Mas para isso, eu tenho que saber fazer análise do que é, quais são os movimentos. Agora, né, Sara, se a gente pensa assim, as TOs que estão me ouvindo também, mas só vai puxar corda, não fica chato? Claro que fica chato, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar uma caixinha de joguinho da memória, amarra a corda. Então, vamos lá, olha, a caixinha está chegando, vai puxando, nós vamos jogar memória. Então, eu vou fatiando a atividade. Porque é muito mais importante você trabalhar com uma tarefa, explorando de formas diferentes, do que você ficar troca tarefa. Sim. Tá 10, 8 tarefas. Eu Sim. posso ficar com única tarefa, né? Tendo meu raciocínio clínico, sabendo o que eu quero, sabendo o que eu preciso colocar nos componentes primários do movimento,
A terapia fica uma delícia. Pronto, a caixinha chegou em cima da mesa. A criança vai abrir a caixa, ela vai organizar as peças do joguinho da memória. Depois que tudo isso, veja bem, estiver organizado, ela está trabalhando noções de espaço, auto-organização. Eu já estou pondo de novo o sistema perceptivo, eu estou pondo o sistema cognitivo, eu já coloquei o motor, eu já coloquei o visual, porque está a longa distância, vou avaliar que distância, não é que a caixa vai ficar lá com a corda, né? O acompanhamento visual. O acompanhamento visual. Então, isso é tudo análise de tarefa funcional. Ok, o jogo de memória está pronto? Agora eu posso começar a trabalhar efetivamente, puxando a cartinha até o topo da mesa, ativando extensores de punho e trabalhando a rotação do antebraço no plano transverso, quando ela coloca, então, a cartinha sobre a mesa. E de novo, e de novo. Então, eu vou trabalhar lumbricais, interósseos dorsais, interósseos palmares, ativação, que é primário, né, de extensores de punho e rotadores de antebraço. Então, num jogo de memória com corda, você pode ficar 1h30 com a criança. Eu não preciso ficar trocando de tarefas, né? Então, a terapia ocupacional, ela é maravilhosa porque nós podemos fazer tudo isso, né? Através do brinquedo, através de uma atividade. Uhum. Então, eu acho que somos privilegiadas, né? De trabalhar, né, como terapeutas ocupacionais com as crianças. Eu acho que é um super privilégio. É um trabalho muito dinâmico. Com certeza. Né? E eu falei isso aqui nas outras lives, justamente chamando os TOs para a gente entender toda essa biomecânica, entender tudo isso. Porque o pai chega, eu queria que você trabalhasse a apreensão de um brinquedo. Aí, o que muitos de nós fazemos? Sentamos com a criança, então vamos lá, trabalhar o pegar e soltar. Sem entender o que está por trás daquilo, sem entender a questão postural, sem fazer essa análise dessa atividade, analisar esses componentes primários. Se a gente não souber isso, vai ser quase impossível a gente resolver, né? Ou a criança vai fazer com inúmeras compensações horrorosas que vai atrapalhar ela em várias outras coisas, né? Então, mais uma vez aí, TOs, esse chamado para nós podermos estudar essa biomecânica e todos esses componentes, né? Tem que estudar mesmo, né? A gente tem que estudar. Porque se você deixar a criança com tantas compensações, ela fatalmente irá para cirurgias mais rápido, se ela tiver que ir. Pelos desalinhamentos, né? E para a gente dar o desfecho agora, né? A gente avaliou, nós vimos aonde estão as questões, né? Importantes. Eu fiz análise de tarefa, por exemplo, da corda, da caixa, posso ter uma raquete bimanual, olha aqui quanto que eu vou ativar, né? Concentricamente meu lado radial. Eu posso ter um rolo de macarrão, né? Se eu quero integrar extensão com flexão de cotovelo na massinha, abrindo massinha com o rolo de macarrão. Aí eu vou com a canequinha, ó, dissocio o lado ulnar e radial, e fiz a rosquinha no plano transverso do movimento. Então, é tudo lúdico, né? É tudo lúdico. A criança acha que ela está brincando, né? Então, na verdade, é isso que eu estou falando, que nós somos privilegiados. Então, agora vamos, né, assim, resumir, depois que eu vi tudo isso, né? Avaliação na CIF, fiz análise de atividade. Agora vamos pensar como que eu vou pôr isso em prática dentro da sessão. A primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, então, é a preparação da criança, né? Então, a preparação vai ser a postura, eu vou regular o nível de alerta dela. Se eu precisar fazer alongamentos, eu vou fazer. Ok, então, a primeira parte é a preparação. Lembrem da base de suporte. Aonde que eu vou pôr ela? De pé, sentada, no rolo, sentada, no banco? Aonde? Então, eu preparei. O terapeuta ocupacional preparou. Segundo item agora, né? Da prática clínica ali, mão na massa, é a simulação. Tá? Então, a simulação, eu vou, na verdade, simular um movimento para uma tarefa funcional. Então, se eu quero trabalhar ou colocar a blusa, eu não vou ficar pedindo para a criança, põe a blusa, tira a blusa, põe a blusa.
Não, né? Então, o que a gente pode fazer? Coloque os colares em cima da mesa de bonecas. Pus um colar, outro colar, outro colar e da camiseta é o mesmo movimento. Eu simulei e ela encaixou a camiseta na cabeça. A mesma coisa para eu tirar. Então, tira um colar, tira um outro colar, tira o outro colar, tira a camiseta. Ficou claro? Muito. Então, outra coisa na simulação, eu posso ter um borrifador, esses pulverizadores, né? Então, eu coloco água nele, coloco uma bexiguinha lá, um balão, e começo a acionar, enchendo ele de água, enchendo, 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 tá? Então, é esse o movimento, encheu uma bexiguinha, põe outra, encheu, encheu, pega outra, repete, repete. De novo, você pegou a tesoura, encaixou na mão, que é o mesmo movimento que você simulou lá para entrar com um recorte, ao invés de ficar tentando a criança usar uma tesoura. Eu posso ter um pegadorzinho de gelo. Então, eu vou pegando, né, bolinhas, massinha, bolinhas de massinha, bolinhas de massinha, treino, treino, repito, 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 e encaixei o lápis, que é o mesmo movimento para eu trabalhar, tá? Então, como eu seguro o Trabalha lápis? nessa divisão da linha média da mão, né? Que é extremamente importante. Isso, que é o que eu falei lá É, atrás. Estabilidade de unar e e mobilidade. estabilidade e mobilidade. Estabilidade e mobilidade, bem Que específico, lindo. certo? Bom, aí Certo. vai praticar, praticar, repetir, repetir, porque isso eu crio mapas neuronais. E a criança aprende só repetindo, certo? E aí eu tenho que fazer, né? O quarto item da minha receitinha, a transferência, ou seja, vai levar isso para casa, vai levar isso para a escola, porque é muito diferente se você faz um treino de alimentação na mesa do seu consultório, é muito diferente da mesa da casa dela, Sim. porque as alturas vão ser Ou da diferentes, escola, né? ou da escola, então eu tenho que fazer essa transferência, né? Para casa, para a escola e usar o mobiliário que a criança tem, certo? E aí, a última coisa da lista, né? A gente então lá preparou, simulou, fez a prática, a transferência. Então, a gente vai implementar isso, né? Como orientação. Então, como que eu sento, aonde eu vou sentar para fazer tal tarefa, né? Como que eu vou adaptar aquilo. Se eu vou, por exemplo, usar órtese, que horas que eu vou usar órtese, que momentos que eu vou usar o sling. Então, a gente vai fazendo toda essa orientação, né? Junto com a transferência lá dentro de casa. E uma Uhum. coisa importante também para as crianças que depois, né, elas estão maiores, é fazer a participação. Então, nós, terapeutas ocupacionais, temos que fazer isso, e fazemos isso muito, né? Então, a criança, já o adolescente, né, um pouquinho mais velho, quase adolescente, um pouco antes, né? Então, a gente tem que fazer essa participação em ambientes externos. Então, supermercado, né? Você ir num restaurante, tipo, por quilo, né? Para ver como que ele segura a bandeja, como que ele lida com aquilo para segurar e andar com a bandeja na mão, tá? E outra coisa, por exemplo, no supermercado, né? A gente faz com a criança receitinhas, né? Vamos fazer receitinhas. O que a gente vai fazer? Um bolo, ótimo. Então, a gente faz a lista dos ingredientes. Ou ela pode escrever em bastão, cursiva. Se ela não escreve, nós vamos digitar a receita no computador. Aí nós vamos para o supermercado, ela vai ter acesso à listinha que ela mesma fez, compramos os ingredientes, voltamos para casa no outro dia e a gente vai usar os ingredientes, ela vai ler a receitinha e fazer o bolo, o cupcake, aquilo que ela, né? Aquilo que foi combinado. Então, fazer esse tipo de participação, né? Dando sequência de um dia, a tarefa continua de um dia para o outro, né? E a gente trabalhando também com a questão do dinheiro, com cartão de crédito, como que ela paga, né? Não é pegar as coisas da prateleira, pôr no carrinho e ir embora, não é? Sim, Então, é um trabalho fantástico e a gente tem que fazer isso, né? Então, a gente inclui isso até nas atividades de vida prática da criança, sim. né? E normalmente eles gostam muito, porque ele vai ver o produto final.
Então, numa terapia que ele escreveu toda a receita, aí ele saiu de casa, aí ele voltou com as compras, e aí ele vai ver o produto final. E depois pode convidar uns amiguinhos para comer o cupcake, o bolo, a torta, e você já trabalha o social. Então, Muita motivação. é muita motivação, né? E falando em motivação, eu acho, né, que a motivação é a alma do negócio. Se Com a sua certeza. criança não estiver motivada, se você não estiver motivada, se você não propuser novos desafios, novas descobertas, né, a terapia não flui. Então, na verdade, a terapia tem que ser lúdica, tem que ser prazerosa. A criança não deve perceber que, ai, tenho que trabalhar, tenho que fazer, né? Porque vamos pensar juntas, né, Sara? A criança não vai ficar na sua mão 2, 3, 4 anos. Você vai ficar anos quando você tem uma lesão neuromotora. Então, você fica anos com a criança, né? Então, a terapia tem que ser leve, tem que ser gostosa, né? A Terê chegou para brincar comigo. E os Então, interesses vão se modificando também, né? exatamente, né? Nós temos que Então, a acompanhar. gente, é nossa função deixar isso muito lúdico, né? Muito Sim, divertido, prazeroso. Dá a possibilidade, dar para ela de escolha. Olha, você quer esse. Porque qualquer um que ela escolher, eu já planejei a sessão e sei que qualquer um que ela escolher, eu vou ter os componentes de movimento que eu preciso lá, eu vou ter os componentes perceptivos que eu preciso lá e os cognitivos, em qualquer um que ela escolher. Então, isso é muito, uhum, né? E para a gente, muito então, importante. finalizar, eu não posso deixar de falar das famílias, né? É que a gente tem que ter uma interação muito grande com as famílias. Se a gente não trabalhar de acordo com a expectativa que a família tem, eu começo a fazer um trabalho antagônico. Então, nós temos que ouvir qual é a expectativa da família. Nós temos que saber, escutar quais são as dificuldades que a família está tendo em coisas básicas, né? Olha, eu não consigo sair, passear, porque o carrinho ele não fica sentado, né? Ou, por exemplo, olha, eu não consigo dar banho, a hora do banho, que deveria ser um prazer, né? De muito estímulo, acaba sendo uma tortura, porque a gente não consegue posicionar. Olha, eu não consigo colocar ele sentado para ele brincar. Então, é muito importante que o terapeuta ocupacional escute, né? Quais são as necessidades da família, porque, como eu falei, nós vamos ficar anos com essa família, né? E Sim. também eu acho muito importante o vínculo com a família, então, a interação Uhum, e a confiança que ela desenvolve na gente, não é? Porque, na sim. verdade, nós acabamos fazendo parte da vida deles e eles da nossa vida. E a gente não vive sem as crianças, né? Não mesmo. Então, eu acho que a mãe, né, o pai, eles devem saber quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas a curto, médio e longo prazo. E eu acho que se a Construir gente junto, tiver, né? né, essa interação, construir junto, certamente nós vamos fazer um trabalho de terapia ocupacional com crianças com lesões neuromotoras maravilhoso. Então, era isso que eu queria dizer para E vocês. outra coisa, engaja a família também, porque você tá ali com a criança 2 vezes por semana, três, né? Geralmente 2 vezes por semana, e os pais estão com essa criança em casa, o restante, essa criança está muito tempo na escola. Então, a importância também do terapeuta ocupacional ir às escolas, conversar com os professores, também trazer os professores para perto é muito importante. Então, trazer o pai para dentro da sessão para ele ver como que você faz um posicionamento, né? Às vezes o pai fica lá fora, nem sabe o que que aconteceu, entrega a criança para o pai, mas e aí, o que que foi feito? Como que está sendo feito? E quando os pais participam também, eles veem como que você coloca as mãos, como você posiciona, como você se preocupa em qual brinquedo usar, que brinquedo é específico para quê. E isso é extremamente importante, né? O engajamento dos pais e também trazer os professores para perto, Com certeza. né?
Com certeza. Então, eu encerro aqui, né? E a gente pode, então, ouvir algumas questões ou Vamos. comentários, né? Que alguém queira acrescentar. E Uhum. bem-vindo. Maravilhoso. Algumas pessoas, eu estava observando aqui, eu vou ativar aqui os comentários. Já tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Peraí. Como avaliar os componentes primários? Está pedindo alguma bibliografia? Bom, a gente pode providenciar depois, Sara, e você envia, né? Pode. Uhum. Assim, aqui. Muita coisa, né? Eu não tenho aqui, não, né? Não tenho aqui pronto para passar, né? Ótimo. Mas a Mas aí gente a gente faz uma lista e a gente posta aí na internet para todo mundo, né? tem. Deixa eu ver aqui mais uma. Qual estratégia para melhorar o desempenho na tarefa quando a criança tem déficit cognitivo? Você pode repetir só o comecinho? É que tá Qual, passando as mensagens aqui, eu me a, perdi. qual estratégia para melhorar desempenho na tarefa quando a criança tem déficit cognitivo? Então, né? Quando você tem um sistema cognitivo comprometido, né? As TOs vão ter assim um desafio gigantesco, né? Porque aí você vai ter que ir passo a passo, você vai ter que usar estratégias onde primeiro a criança foca, primeiro que ela olhe o interesse, você vai ter que dar um engate no interesse. Uhum, Buscar uma tarefa, por exemplo, que ela se interessou. Então, bom, ela gostou de um papel celofane. Mas, ok, ela gostou, então é por aí que eu vou entrar, mas eu não posso ficar com o papel celofane. Vamos pensar, então, colocar esse papel celofane numa bacia d'água, iluminar essa bacia d'água, e eu vou trabalhar com uma boneca, o papel celofane que ela pode tocar, já coloriu a água. Então, eu vou colocando esses componentes cognitivos de interesse, porque muitas dessas crianças, né, quando elas não são privilegiadas cognitivamente, elas não têm sim, interesse. Então, se você sim, bola uma super tarefa, e ela está olhando para outro lado, ela não quer ser mexida, ela não interage. Então, o nosso grande desafio, né, é fazer com que ela interaja. Então, a gente vai tentar descobrir aquilo que ela tem interesse. Então, se é com água, se é com tinta, se é com creme de barbear, e dessa forma eu vou fazendo ela interagir, né? Mas sim, é um trabalho bem de formiguinha, né? Eu tenho que caminhar. E eu digo sempre para os meus alunos nos cursos, né? A gente tem que ter uma lupa na mão. E você, é como se você fosse procurando as conchinhas que ficaram perdidas na areia. E você acha uma conchinha, e você acha outra conchinha. E eu garanto para todo mundo que está me escutando agora que todas as crianças têm pontos positivos, né? E que a gente é capaz sim de achar as conchinhas que estão perdidas. Todos sim, eles, até se eu pensar no nível 5, eles têm todos questões positivas, e aí que eu estruturo o meu trabalho é em cima dos aspectos positivos, não dos negativos, né? E é isso, é trabalho de formiguinha. É sim. construir step by step para a gente chegar lá. E a gente chega lá sim. Chega, com certeza. Energia, Ó, né? Se tem energia, tem o raciocínio clínico, porque eu acho que a energia, né? Quando você põe a mão numa criança, né? Você quer que ela melhore. Então, a tua energia já passou, né? Então, claro, a prática clínica, né? Sua experiência clínica é soberana. Mas na hora que você tem um afeto, que você tem a criança com você, você quer que ela melhore. Então com você vai dar certeza. seu sangue de canudinho para ela, Nos né? motiva também, né? A buscar mais, a estudar, né? A dar o nosso melhor. Com Sempre, certeza. né? Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui para cima. Qual a carga horária semanal ideal para o treino neuromotor? Então, aí a gente vai ter várias coisas variáveis. Eu tenho muitas variáveis. Vai depender de cada caso, né? Então, por exemplo, se eu vejo naquele momento, porque todo o processo de reabilitação ele vai funcionar com prioridades, né? Porque Uhum,
físio, as nossas colegas amadas físios, as fonos. Então, naquele momento, o que é prioridade? Então, a TO 2 vezes na semana, físio 4, 5 vezes, fono 2 vezes, né? Isso é dinâmico. Então, dali a pouco eu falo, puxa, a demanda da escola está gigantesca. Eu não dou mais conta do neuromotor, de adaptar. Eu tenho que ir para um computador fazer esse treino, tudo adaptado pela questão neuromotora, né? Então, vai depender muito assim, da época, de que situação a criança está, de que nível de desenvolvimento ela está naquele momento. Então, o que eu fazia 2, agora não dá mais, eu preciso de 3, né? Então, isso é dinâmico o tempo todo. Mas, normalmente, as crianças fazem de 2 a 3 vezes na semana os atendimentos neuromotor. E eu acho que é Uhum. importante deixar claro aqui, né? Quanto mais intensivo for o trabalho, melhores os resultados. Então, se Sim. você vai lá, né, todo dia, 4 vezes na semana, 1 hora e meia de sessão, evidentemente que os resultados vão ser melhores do que quem faz 1 vez na semana. Porque eu estou mais próxima, eu estou construindo mapas neuronais, porque eu estou, né, 4 vezes lá. E eu repito, eu monto todo aquele script. Não podemos esquecer do Sim. nosso script. Preparar, Todo mundo anotou aí, né, gente? todo mundo Perfeito. anotou. Não vão esquecer o Fazer um script. quadro. Hum. Então, eu vou lá no script. Então, se eu vou 5 vezes na semana, 4 vezes, eu coloco em prática Muito mais melhor. rápido que o script, né? Mas, claro, a gente tem que considerar, né, a agenda da criança. Eu não posso sobrecarregar a criança, né? Ela é uma criança antes de qualquer outra coisa. Ela não é Sim. uma criança, ela tem que brincar, né? Eu tenho que considerar o aspecto financeiro da família. Às vezes a família fala, eu quero todo dia, mas eu não posso pagar. Por isso que eu falei, são inúmeras Sim. variáveis, tá? Uhum. Ó, a gente tem 3 minutos. Vamos, o que você acha da gente estender só mais uns 10 minutinhos para responder as perguntas? Pode ser? Se tem perguntas, se as pessoas Hã? não estão cansadas de me ouvir, Não. Gente, tem alguém cansado de ouvir a Terê? Não é possível, Terê, não, a gente não cansa de te ouvir. Você é maravilhoso. Então, eu vou fazer assim, gente, só pra gente, né, pra ela responder mais umas 2 perguntinhas, que não dá pra responder muitas. Eu vou salvar e eu entro de volta em 1 minuto. E aí volta todo mundo também pra gente finalizar. Combinado? Então tá. Terê, assim que eu entrar, você me chama de novo. tá bom. Ok? Vou salvar aqui.